Nós estamos na penúltima mensagem da nossa série expositiva na carta aos Efésios. E se o Senhor assim o permitir, na próxima semana nós concluiremos essa jornada. E também na próxima semana nós celebraremos com grande alegria os batismos daqueles que manifestaram a sua fé publicamente hoje pela manhã. Nós tivemos 3 pessoas, são 3 irmãs, né? E nós vamos, se assim Deus permitir, batizá-las no próximo domingo. Então, convido você no próximo domingo à noite, né? Nós estarmos todos juntos aqui numa grande noite de festa e celebração para agradecer a Deus pela vida daqueles que Ele tem acrescentado no seu corpo, né, e aqui também na nossa igreja local. Eu quero lembrar também que a respeito das mensagens de Efésios, que todas as mensagens anteriores estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Algumas já estão organizadas em uma playlist, e em breve todas estarão lá para facilitar o seu acesso e a sua meditação através dessas pregações. E hoje nós seguiremos então para um dos trechos bastante conhecidos dessa carta, refletindo sobre o tema batalha espiritual, revestidos com a armadura de Deus. Batalha espiritual, revestidos com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar aí no seu celular, ou acompanhar a leitura que está sendo projetada ali. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Nossa, a carta de Efésios nos levou a alguns temas, né? Por exemplo, sobre a plenitude, ser cheio do Espírito Santo, algo que tem muita confusão em nosso meio evangélico hoje em dia. E um outro tema muito importante, que é real, que é verdadeiro, como nós veremos aqui, mas que tem extremos muito exagerados, é esse: batalha espiritual. Né? O que Paulo nos ensina aqui nesse texto? Vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, que foi lida e que será exposta agora, Pai. Que o teu Espírito Santo fale conosco. Deus, nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Que somente a sua voz seja escutada aqui nessa noite. Silencie o Bruno, o eu do Bruno, mas que o teu Espírito fale por meio do Bruno. Como um servo do Senhor, a palavra que é do Senhor. Que o Senhor apareça
e que a gente diminua. É isso que nós pedimos e é assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Paulo descreveu ao longo dessa carta que nós recebemos uma nova vida, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, que foi dada de graça mediante a fé, e por causa dessa nova identidade e da obra do Espírito Santo em nossos corações, nós somos chamados a viver de forma diferente, e nós vimos que é uma forma diferente em todos os nossos relacionamentos. Você deve se lembrar também que enquanto escreve ou dita essa carta, Paulo ele está preso em Roma. Ele está sob prisão domiciliar. Muito provavelmente um soldado romano está ali responsável, sempre tem um turno de soldados romanos responsáveis por vigiá-lo. E alguns estudiosos afirmam que inclusive ele poderia estar acorrentado a esse soldado, que era uma prática muito comum. Paulo, mesmo livre, pregando o evangelho numa casa alugada, ele poderia estar acorrentado a esse soldado. É possível que essa seja a cena. Paulo, então, em uma prisão domiciliar, vigiado por um soldado romano que ele tem diante dos olhos, enquanto ele ora e reflete sobre como concluir a carta, inspirado pelo Espírito Santo, ao observar a armadura daquele soldado, Paulo enxerga uma poderosa ilustração espiritual. Assim como os crentes de Éfeso estavam acostumados a ver soldados romanos plenamente equipados para a batalha, Paulo percebe no soldado, talvez ali ao seu lado, ou próximo a ele, ou acorrentado a ele, eu não posso afirmar isso, uma imagem que salta aos seus olhos, que é um retrato da verdadeira luta que nós enfrentamos, que é um retrato dessa batalha espiritual contra os poderes das trevas. E neste momento, ele entende que é o próprio Deus quem luta por nós, e quem nos equipa com a sua armadura, para nós permanecermos firmes. Então, a partir dessa imagem, que ela era familiar aos Efésios e presente diante dos olhos de Paulo, ele introduz a sua exortação final. Por isso ele começa nos lembrando qual é a fonte, qual é o propósito dessa armadura. E verso 10 que nós lemos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A palavra finalmente, mostra que Paulo está apresentando as suas últimas instruções, ou melhor, os seus pensamentos finais antes de concluir a carta. E ele destaca a necessidade de sermos fortalecidos. Fortaleçam-se no Senhor. Em outras palavras, permitam que o Senhor seja a fonte de força de vocês. O verbo usado por Paulo aqui indica que ninguém pode fortalecer a si mesmo. Nós precisamos receber essa força. Nós precisamos receber continuamente o poder que vem de Deus. E nos versos seguintes, Paulo deixará claro que a batalha espiritual é real, mas que a força para enfrentá-la não procede de nós. Existe um conflito, sim, mas o poder para resistir a esse conflito, ele é divino, ele não é humano. Por isso a ordem é para que os efésios, por isso a ordem é para que nós busquemos força no próprio Deus e dependamos do seu poder. Porque esse fortalecimento no Senhor é indispensável, porque o conflito que enfrentamos é real e violento, e somente o poder de Deus que faz e nos capacita a permanecermos firmes. E Paulo então ele avança, e ele começa a descrever de outra maneira o que o cristão precisa resistir.
Então, se você fortalece-se no Senhor, na força do seu poder, o que nós precisamos resistir? Qual é o equipamento espiritual que Deus provê? Qual é essa armadura de Deus? E nos versos de 11 a 13, ele mostra que essa armadura não é opcional, mas essencial para suportar as ciladas do maligno, permanecer de pé no dia mau e viver com firmeza na fé. Por isso ele diz: vistam toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a luta de vocês não é contra as pessoas, a luta de vocês não é contra tudo isso que ele acabou de descrever, que nós vimos nas últimas mensagens, mas é contra os poderes, é contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, novamente, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. É interessante porque antes de descrever cada peça da armadura, que é o que a gente conhece, bastante conhecido, Paulo chama a nossa atenção para alguns alertas que são fundamentais sobre a realidade da batalha espiritual. Ele começa mostrando a necessidade de proteção ou da proteção divina. Ele mostra a natureza do inimigo, ele mostra a razão pela qual a armadura é indispensável. Esses dias, um dos nossos irmãos postou no grupo da igreja, que ele foi, eu peço licença aqui para dar o exemplo, sem citar o nome, mas ele foi fazer uma coleta ali de uma plantação e tinha uma cobra ali. E aí os outros irmãos se manifestaram no grupo: cadê a luva? Cadê a luva? E ele brincou: eu aceito como presente. Não vou falar com o Jonathan, né? Mas por quê? É na batalha, na luta, é indispensável. Ele, para pegar, ele poderia ter recebido o bote da cobra ali, ser atacado por ela, sei lá como que a gente poderia descrever, mas existe um equipamento que é necessário, então, existe uma proteção que é necessária. É isso que Paulo está dizendo. Na nossa luta existe. Se você trabalha com algumas questões técnicas que exigem altura, você precisa fazer uns cursos, você precisa pôr o capacete, você precisa fazer um monte de coisa. Você não vê, nessas épocas, graças a Deus, que andando por Caucaia começamos a ver novamente os caminhões da Enel, e você não vê o cara ali de qualquer jeito. Ele está equipado, ele está seguro. Por quê? Porque ele precisa de um equipamento. O texto descreve, e eu vou repetir isso para a gente ter noção que isso é real. O texto descreve que nós estamos em um conflito, que nós estamos em uma batalha. Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais. Queridos, a guerra espiritual não é uma ficção. O diabo não é um mito. O diabo não é uma figura simbólica criada pelo medo humano. Ele é um anjo caído, expulso da presença de Deus. E a Bíblia o descreve com nomes que revelam o seu caráter. Satanás, a antiga serpente, o dragão, o pai da mentira. Ele é real. Mas ao mesmo tempo que ele é real, ele é limitado. Nós vamos ver isso. O próprio Paulo já havia descrito nessa carta sobre a existência do diabo. Efésios 2, 1 e 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e os príncipes do poder do ar. Nós falamos sobre isso. E o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 4, 27, não deem lugar ao diabo. Esses textos deixam evidente que se trata de um espírito pessoal, invisível, poderoso, que controla a mente, o sistema e a mente dos não convertidos. E ele o faz por meio dos seus incontáveis agentes, que assim como eles são espíritos malignos, eles estão organizados em vários grupos, dos quais são nomeados aqui como uma estrutura de principados, potestades, dominadores desse mundo. As estratégias de Satanás, queridos, são sutis, ciladas, enganos, mentiras.
Por isso nós não podemos enfrentá-lo com as nossas próprias forças, ou com as nossas armas humanas. Nós precisamos de armas espirituais que vêm de Deus, capazes de derrubar fortalezas e resistir às suas investidas. E nós não podemos ser ingênuos, porque o diabo é quem arma ciladas e armadilhas, e nós podemos cair nelas. Por isso nós precisamos estar atentos, pois não é contra pessoas de carne e sangue que nós teremos que lutar, mas sim contra demônios. O inimigo sempre estará a nos cercar, querendo nos envolver e destruir. Queridos, às vezes a gente acha que o inimigo, eu não tenho dúvida, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, que o inimigo não está feliz com a gente reunido aqui. Eu não tenho dúvida que ele poderia ter ou colocou situações para que você não estivesse aqui. Queridos, mas não é dessa forma que ele vai agir, no sentido de que o microfone cortou o fone, então vamos repreender o capeta porque a mensagem não vai chegar na igreja. O pastor ficou mudo, então vamos repreender o capeta. Não! Não é isso. Não é o banco torto, que o banco torto é o parafuso que o irmão Félix lembra a gente, que a gente já tentou comprar, que descompaxa. Não é isso que vai tirar a sua atenção, que precisa ser repreendido. Não! Ele vai fazer tudo para fazer-nos abandonar as nossas convicções. É assim que ele age. Para que está lá na igreja? Ah não, naquela igreja, um monte de gente imperfeita. Aí passei esses dias na rua, vi aquele crente lá, ele nem me deu boa tarde. Para que eu vou estar na igreja? Para que eu vou estar na igreja se lá na igreja tem gente que fazem coisas piores do que eu? E aí você começa a abandonar as suas convicções. Ele age rompendo a unidade da igreja. Ele age para separar as famílias que Deus uniu. Ele age tirando a paz em casa antes de vir para a igreja. Para que você venha aqui de cara feia, carrancudo, porque você brigou com a sua mulher ou com o seu esposo antes de vir para a igreja. É assim. Ele não vai perder o tempo cortando o fio do microfone, queridos, porque ele sabe que a gente tem outras formas. Então nós não vamos gastar energia repreendendo o capeta naquilo que não tem que ser repreendido. A gente precisa investir naquilo que precisa ser investido, porque se a gente não fizer a manutenção da câmera, se a gente não fizer a manutenção do equipamento de som, se a gente não treinar as pessoas que fazem isso, vai falhar. Mas a gente não pode atribuir culpa ao inimigo daquilo que não é do inimigo. Agora ele tem sim uma intenção. E ele não quer que você esteja aqui. Ele não deseja, ele batalha enquanto nós estamos aqui para que a sua mente fique divagando, para que você não se renda ao evangelho. Outra coisa, queridos, o inimigo não quer, ou talvez não vá atacar aquele que não está nem aí para o reino de Deus. Ele vai para aqueles que estão na linha de frente. E é lá que ele começa a guerrear. Daqueles que estão conduzindo a igreja do Senhor. É naqueles que lideram a igreja do Senhor. É naqueles que estão sendo moldados pelo Senhor. É ali. Quando Eva escolheu acreditar nas promessas do diabo, em vez de confiar na palavra de Deus, inaugurou-se ali na humanidade a mentira de que aquilo que Deus revela não é digno de confiança. Satanás, desde o início, ele trabalha para colocar em dúvida a veracidade, a bondade, a suficiência do Senhor e da sua palavra. Foi isso mesmo que Deus disse, certamente não morrerão. Ele coloca assim. E outra, quando Eva viu o fruto, ela viu que era agradável aos olhos, ao paladar, e o verso continua lá, porque ele seduz a gente. O inimigo não vem feio, queridos. O inimigo ele vem de uma forma sedutora. Porque se ele vir feio, você resiste. E você corre, mas ele te seduz. Ele te envolve. E ele continua agindo da mesma forma como fez com Eva. O ataque não mudou. Ele ainda sussurra que Deus não disse tudo. Que a escritura não é suficiente. Que seus mandamentos são exagerados. São ultrapassados. A história da igreja mostra que geração após geração,
Satanás tenta enfraquecer a confiança do povo de Deus nas Escrituras. Ora por meio de heresias, ora por meio de interpretações distorcidas, ora por ataques diretos à sua autoridade, ora colocando em dúvida a veracidade e a importância da igreja. Nós também estamos expostos a esse mesmo tipo de investida. A batalha espiritual, queridos, é algo real. Muitos de nós cristãos acreditamos conceitualmente, intelectualmente que Satanás existe. Mas nós vivemos como se o diabo não existisse. E como eu disse, nós não devemos cair nos extremos de exagerar. Mas nós também não podemos cair no extremo de subestimar Satanás. Nós estamos envolvidos em uma batalha, em uma guerra. Satanás e as suas hostes, os seus exércitos demoníacos, possuem um propósito: manter as pessoas afastadas de Cristo. E ele deseja destruir o povo de Deus. Porque pertencemos ao reino e avançamos contra as trevas, nós não podemos viver desatentos, porque o inimigo investe justamente contra aqueles que permanecem firmes na linha de frente. Mas a boa notícia é que a gente conhece a história. E por conhecer a história, nós sabemos que em Cristo ele já foi derrotado. Mas ele continua desejando afastar as pessoas de Deus. Ele continua a trazer sofrimentos, discórdia no meio do povo de Deus. Mas repito, em Cristo ele foi derrotado. Ele foi expulso do céu. Nós vimos ele sendo derrotado durante o ministério de Jesus. Nós vimos a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E no fim dos tempos, o diabo e os seus anjos serão jogados no lago. Queridos, que Deus, com a sua graça e em Cristo, nos ajude a não cedermos às tentações de Satanás. Porque com Jesus, nós podemos vencer as tentações. Porque 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Paulo então, ele descreve o cenário da batalha. Fiquem atentos, fiquem vigilantes, fiquem preparados. Agora ele também diz como enfrentar a batalha. Quais são os recursos necessários para a batalha? Quais são os recursos que Deus forneceu? Qual a proteção que Deus nos deu? Tudo o que nós precisamos fazer é nos vestir da armadura. Nós não precisamos temer o inimigo, mas nós precisamos nos dispor para a luta. Agora a diferença de um soldado na batalha é que as nossas armas não são físicas, são armas espirituais. E cada arma representa uma série de verdades bíblicas que protegem uma área da nossa caminhada de vida cristã. Então Paulo agora ele vai usar a imagem do soldado romano e ele descreve algumas peças importantes da sua armadura para nós estarmos firmes no dia da luta. E ele diz: é necessário para você estar firme, se revestir da armadura de Deus. E ele descreve essa armadura: coloquem o cinto da verdade. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto, nas armaduras antigas, tinha a função de firmar a veste do soldado. Aperte o cinto, ajustando na cintura, ao peito, permitindo mobilidade, ao mesmo tempo que ajustava, permitia mobilidade, rapidez no combate. Ele sustentava outras partes da armadura e servia de base para carregar a espada e os utensílios essenciais. Eu estou de cinto e estou com um microfone no cinto. Ele serve como um suporte para o microfone aqui nessa noite. E o do soldado tinha uma expansão muito maior que isso. Por isso ele era considerado uma peça vital para a segurança do guerreiro. A primeira atitude do cristão na batalha espiritual é certificar-se de que ele está cingido com o cinto da verdade,
Para o soldado de Cristo, a verdade é aquilo que dá sustentação. A verdade é aquilo que dá equilíbrio. A verdade é aquilo que dá firmeza. E o que é essa verdade? Essa verdade, ela tem um duplo sentido. Ela é a verdade da doutrina, ou seja, da palavra de Deus, mas ela também é a verdade, a sinceridade, a integridade, a honestidade do crente diante do Senhor. O soldado cristão, ele tem a Bíblia como a lente, como os óculos pelo qual ele olha toda a vida. É nela que eu encontro as verdades, é nela que eu encontro os valores, é nela que eu encontro os objetivos, é nela que eu encontro esperança que visa dar forma e direção à minha vida. Por isso, para sermos libertos da escravidão do pecado e para vivermos a liberdade em Cristo, a verdade precisa ser conhecida, recebida e aplicada. Como o próprio Jesus disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, em Cristo, vestindo isso, a verdade de Cristo, o cinto da verdade, as nossas antigas verdades deixam de ser o padrão. Ele é a verdade absoluta que ilumina, orienta e liberta. Tem muito crente que não olha para o mundo pelas lentes das Escrituras. Já falei isso aqui diversas vezes, queridos. A verdade dele, talvez é o que ele leu no jornal, que ele viu na internet, que a cultura tem falado, mas não é o que a Bíblia diz. Ele não pergunta para Deus na sua palavra o que Deus diz sobre isso. Quando ele vai formar família, ele não pergunta para Deus o que Deus diz sobre família. E ele mantém, ele vive a verdade que ele acha ser verdadeira. Quando ele está em pecado, ele não pergunta para Deus qual é o padrão, qual é a santidade de Deus, o que Deus exige dos seus servos, como ele vai lutar contra aquele pecado. Não! Porque a verdade que ele acredita diz que aquilo não é pecado. E ele não luta e ele não coloca diante de Deus. Mas em Cristo, as nossas verdades deixam de ser o padrão. E a verdade de Cristo se torna um padrão. Então nessa noite, coloque o cinto. Não para segurar sua calça, né? Mas para ser o cinto da verdade. O cinto que você vai estabelecer a sua vida na palavra de Deus. Mas também vai gerar integridade na sua vida. Vai gerar ser uma pessoa verdadeira. E uma pessoa confiável, uma pessoa verdadeira, os irmãos sabem o que é. Tem algumas pessoas que se você disser o nome de uma pessoa, vamos pegar um exemplo de alguma pessoa famosa, pelas notícias que tem na mídia, você já colocaria, não confio nessa pessoa. Algumas outras já passam credibilidade. Agora um servo do Senhor, ele é alguém que foi moldado. E ele precisa passar essa credibilidade. Ele tem esse cinto na sua vida. Coloque também a couraça da justiça. Se vista da couraça da justiça. A couraça, geralmente feita de couro, reforçada com placas metálicas, ela protegia o peito e as costas do soldado, resguardando os seus órgãos vitais. Assim também é na batalha espiritual. Sem essa proteção, o cristão fica vulnerável aos ataques do inimigo. A couraça do cristão, o próprio Paulo diz, é a justiça. E esse termo pode se referir tanto à retidão moral, isso é, viver de maneira justa diante de Deus, quanto à justiça perfeita de Cristo que é imputada a todo aquele que crê. Porque as duas dimensões caminham juntas. Nós somos revestidos pela justiça de Cristo. E essa justiça recebida produz em nós uma vida justa. Ao ordenar que nós nos revistamos da couraça da justiça, Paulo nos lembra que essa justiça não nasce das nossas obras, mas ela é concedida por Deus. Ela é imputada, ela é colocada em nós, ela não é conquistada. É um dom recebido pela fé. Apenas quem confiou em Cristo está verdadeiramente protegido por essa couraça. João 3,18 diz assim: pois quem crê não é condenado,
mas quem não crê está condenado. Quem crê em Cristo foi imputado com essa couraça. Vista os calçados, ou melhor, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho na paz. Os soldados romanos, eles usavam sandálias reforçadas, com tiras, cravos na sola, semelhante à trava de uma chuteira, vamos pensar assim, moderna. É como se você olhasse o tapete do seu carro, né? Nem todos são assim, mas tem aqueles cravinhos ali para ele não ficar escorregando, né? E alguns ainda acopla ali para você não escorregar. Então, coloque a sandália do evangelho. Essa estrutura que dava ao guerreiro estabilidade, agilidade, firmeza no terreno irregular. Nenhum soldado poderia enfrentar um combate real se escorregasse, se tropeçasse, se perdesse o equilíbrio. Seus pés determinavam a sua resistência e a sua capacidade de avançar. Basta nós pensarmos em algumas coisas que nós fazemos. Algumas coisas não dá para fazer de chinelo, dá? Por quê? Talvez pela própria proteção dos pés, talvez pela sola ser diferente. E o soldado ele precisava estar equipado com algo que desse estabilidade para ele na batalha. E Paulo olha para ele e fala assim, vista isso, e para vocês é o evangelho. E ele usa essa imagem para ensinar que aquilo que dá firmeza aos nossos passos na batalha espiritual não é os nossos méritos, mas é a prontidão gerada pelo evangelho da paz. O cristão, queridos, ele só permanece de pé quando os seus pés estão firmemente plantados na verdade do evangelho. Esse evangelho que nos reconcilia com Deus, esse evangelho que nos chama a reconciliação com o próximo. E aqui novamente a ideia central é dupla. O evangelho traz paz com Deus, nós somos firmados na obra consumada de Cristo na cruz, mas o evangelho ele produz prontidão, ele gera em nós disposição para servir, para anunciar, para testemunhar. Porque sem esse calçado, o cristão ele escorrega. Ele escorrega na dúvida, ele escorrega no desânimo, ele escorrega nas tentações, ele escorrega nas pressões da vida. E talvez você está me ouvindo aqui, você já escorregou em algumas dessas coisas, ou talvez em outras. Mas quando o coração está firmado no evangelho, há estabilidade, mesmo quando o terreno é escorregadio. Não tem nada mais gostoso do que você estar naquele terreno escorregadio, mas você saber que o calçado é bom e que você não vai cair. Quando chover aqui, a gente ainda precisa melhorar isso, e você vir pela lateral ali, se o seu tênis já tiver gasto e tiver sem sola, você vai correr um risco muito grande de escorregar ali, né? Mas se o seu calçado é um calçado que tem uma sola que adere ali, você não vai escorregar. E assim é o cristão, queridos. Quando ele está com o seu coração firmado no evangelho, pode vir as lutas, pode vir as tentações, pode vir as batalhas que o inimigo está tentando tramar para afastar você da presença dele, mas você está com o seu pé firme, você está com o seu coração firme no evangelho. Essa é a arma que o crente precisa. Essa é a arma que o crente precisa. O crente precisa parar de ver capeta em tudo, queridos, mas ele precisa ver capeta onde tem um capeta. E em nome de Jesus, entender que aquilo não é de Deus e firmar o seu pé no evangelho para enfrentar a batalha. A gente precisa fazer uma análise da nossa vida. Vista-se também do escudo da fé. Usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Lembra daquelas cenas de filme em que estão todos ali com seu escudo e as flechas vêm, as lanças vêm e as pessoas não são atingidas? Paulo está dizendo, usem isso. Porque ele é capaz de cobrir quase todo o seu corpo. Sua função não é apenas bloquear ataques diretos, mas apagar dardos incendiários, repelir as flechas e impedir que o soldado fosse atingido por lanças lançadas à distância. Paulo usa essa imagem para mostrar que a fé do cristão funciona como esse escudo protetor.
capaz de neutralizar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são os ataques que visam incendiar a mente, o coração, as emoções do crente. E como que o diabo lança esses dardos, queridos? Por meio de mentiras que distorcem o caráter de Deus. Foi isso que ele fez com Eva. E é isso que ele faz até hoje. Por pensamentos que geram dúvidas, incredulidade, medo, desânimo. Por acusações de que tentam nos convencer de que Deus não nos ama, ou que Deus não nos perdoou. Por tentações, por sentimentos de vingança, por desejos pecaminosos, por impulsos que tentam incendiar a nossa alma. E se esses dardos não forem apagados pela fé, podem levar o cristão ao pecado, ao desânimo ou até o afastamento. Mas a fé, queridos, é uma confiança ativa na palavra de Deus. A fé é uma confiança na obra de Cristo, no caráter do Pai, que apaga todos os ataques antes que ele causem dano. Porque a fé nos ensina a confiar. A fé nos ensina a descansar. A fé nos ensina a não temer o inimigo, pois sabemos que Deus é fiel. Ele é maior e Ele é presente em todas as batalhas. Nós cantamos, o nosso general é Cristo. Nós confiamos e nós nos vestimos, ou nós nos revestimos com a fé. Usem o capacete da salvação. Para o soldado romano, o capacete era absolutamente essencial. Sem o capacete, o guerreiro ficava vulnerável. Assim como o capacete guardava a cabeça do soldado, a salvação guarda a nossa mente. Paulo nos ensina que na batalha espiritual, a nossa principal proteção ela é mental. Ela é a certeza da salvação que Cristo conquistou na cruz. Sem essa segurança, toda luta está fadada ao fracasso. Pois um cristão sem convicção da sua salvação vive inseguro, vive vulnerável, vive instável e vive facilmente enganado. Uma das coisas que eu percebo na classe de novos membros, queridos, é a falta de certeza que nós temos da nossa salvação. Sabe por quê? Porque é um entendimento incompleto de que a obra é de Cristo, não é nossa. E às vezes a gente tem boa intenção em não nos querer nos sentir tão importante, mas se foi Ele que imputou, se foi Ele que deu, a gente descansa. E o crente caminha nessa certeza. Para viver de qualquer forma, não, mas para viver glorificando aquele que o salvou, mas com a certeza que se nós partirmos desse mundo hoje, nós estaremos com Cristo, não por méritos nossos, mas por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nunca vai estar em nós, queridos. Vai sempre estar em Jesus. Se a salvação dependesse de nós, nós a perderíamos. Mas não depende de nós, depende de Cristo. O inimigo, ele conhece as nossas fraquezas, ele observa as nossas lutas, ele se incomoda com a obra que Deus está realizando em nós. Por isso ele tenta atacar justamente a mente, lançando confusão, lançando dúvida, lançando culpa quando você peca, lançando medo, lançando engano. Mas a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele perdoa. Então se você chegou aqui nessa noite, se sentindo incomodado pela forma que você tem vivido, pelaquilo que você tem feito que desagrada a Deus, lance diante dEle. Porque Ele perdoa. Mas Ele também diz para aquele que Ele perdoa, vá e não peques mais. Seja moldado por Cristo Jesus. O cristão que tem sua mente firmada na palavra e segura na graça, ele não se dobra facilmente diante das propostas sedutoras do diabo. Uma mente cheia da verdade não se deixa impressionar por mentira. Por isso, se nós não tivermos fundamentado nas verdades bíblicas sobre quem Deus é, o que Ele fez por nós e quem nós somos em Cristo, nós seremos facilmente
enganados. Facilmente. Por último, coloque em vocês a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo menciona a espada do Espírito entre todas as partes da armadura, ela é a única que serve tanto para defesa como para ataque. E ele vai dizer, essa espada é a palavra de Deus. Nós vencemos o diabo, queridos. Nós triunfamos por meio dele, ou nele, ou em cima dele. Nós triunfamos, é melhor dizendo, por meio da palavra. Nós aprendemos isso com Jesus. Quando o diabo o tentou no deserto, desafiando ele a transformar pedras em pão, o desafiando a se jogar de um lugar alto, citando as Escrituras para que os anjos os salvassem, mostrando a Jesus que todos os reinos do mundo e oferecendo-lhe todo o poder se ele o adorasse. Jesus disse, está escrito. Jesus citou as Escrituras. Jesus se defendeu de Satanás utilizando a palavra. Porque Jesus nos ensina que a palavra rebate a mentira. A palavra desarma o diabo. A palavra fortalece o espírito. A palavra orienta o coração na vontade de Deus. Por isso, nós cristãos precisamos conhecer profundamente as Escrituras. Pois é por meio delas que nós permanecemos firmes e vitoriosos na batalha espiritual. E a minha pergunta, e eu sempre te desafio a pensar nisso, é: como é a sua vida em relação à palavra de Deus, queridos? Como é a sua vida em relação à leitura da palavra de Deus? Qual o tempo que você gasta com a palavra de Deus? Como você interage com a palavra de Deus? Ela é uma armadura indispensável para nós, queridos. Está escrito. Quando você, homem, se sentir seduzido por uma outra mulher, você vai lembrar na palavra que Deus disse que ao olhar, nós já estamos pecando e que nós precisamos, como eu disse, confessar os nossos pecados, que nós precisamos nos colocar diante dele, e você vai falar, não posso fazer isso. É pela palavra. A lente, eu repito, pelo qual o crente deveria olhar o mundo é a palavra. Quando você ser seduzido para contar uma mentira sobre alguém, quando se reunir com outras pessoas para falar mal de alguém, você vai lembrar que a palavra diz que isso não edifica, que isso não faz parte de um cristão, que a sua língua é como um fogo que precisa ser controlada. Quando você viver tempos difíceis da sua caminhada, como eu orei aqui no começo do culto, você vai lembrar que é um tempo certo para toda ocasião. E nós vivemos tempos diferentes da nossa vida e às vezes nós vamos chorar, sorrir, mas às vezes nós vamos chorar. Mas você também vai lembrar que o Senhor te sustentando, o tempo é momentâneo, porque o salmista diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a palavra que ilumina os nossos caminhos e nos mantém firmes diante do dia difícil. É a palavra que te sustenta quando vinha aquele diagnóstico médico, que o médico olha para aquilo e fala, não sei o que está acontecendo, não sei o que vai ser, mas você confia que tem um Deus fiel, soberano, que controla todos os passos da sua vida. É a palavra que quando as finanças estão desequilibradas, você olha e você fala assim, eu preciso de uma ajuda, e Deus vem e supre, mas também te orienta a saber administrar aquilo que Deus tem te dado. É a palavra. É a palavra que te mostra o caminho de como você deve viver, que você tem pecado, você tem uma natureza pecaminosa, e por isso você precisa nascer, receber uma natureza que vem de Cristo. É a palavra. E isso nos mantém firmes na batalha, queridos. Só que se a gente só conhece a palavra, queridos, abrindo a palavra. A gente tem um dos livros, a gente tem a revelação de Deus para nós, mas ela precisa ser aberta, ela precisa ser lida, ela precisa ser conhecida. É a palavra. Paulo termina dizendo assim, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente,
estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério, que ele já falou nessa carta do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, pelo qual eu sou representante, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como eu me cumpre fazer. Queridos, a palavra de Deus, ela é uma arma indispensável, porque ela nos apresenta todas as outras armaduras. Mas a oração também é essencial nessa batalha constante. Paulo conclui a sua exposição destacando a importância da oração como um elemento decisivo para vencermos as lutas espirituais. É interessante que Paulo aqui ele deixa de lado a metáfora, a representação, a figura do soldado romano, e ele apresenta uma arma que não tem equivalente humano. Ela é a primeira e maior fonte de poder que o cristão possui para enfrentar as forças espirituais do mal. É a oração. Deus, ele incluiu a oração em sua estratégia para derrotar continuamente o inimigo e estabelecer o seu reino. A oração é um meio de graça, por meio do qual nós nos relacionamos com Deus. Nós falamos com o Senhor, nós apresentamos as nossas súplicas e também nós ouvimos a sua direção. E eu penso que essa é uma das coisas que no nosso tempo está muito negligenciada. Palavra e oração. A gente, nesse mundo de coisas muito rápidas, a gente talvez parou de orar por algumas coisas que a gente precisa simplesmente descansar no tempo de Deus. E a gente já não ora mais. Aí você fala, mas se Deus sabe tudo, por que eu preciso orar? Porque Ele nos ensina na sua palavra. Nós precisamos lançar diante deles. A oração, queridos, ela não muda a soberania, o poder, a decisão de Deus. Ela nos molda. Ela nos formata. Ela nos coloca em alinhamento com a vontade de Deus. Deus é soberano em todas as coisas. E por isso nós precisamos orar com fé, com súplica, rasgando o nosso coração diante dele. E talvez você vive daquele que, pastor, antigamente eu orava, antigamente eu fazia não sei o quê. Queridos, qual é a constância da oração? Há um momento na vida dos discípulos ou dos apóstolos que eles estão distraídos com muitas coisas da igreja. E aí eles precisam colocar outras pessoas na liderança, porque eles não podiam abrir mão da palavra de Deus e da oração, queridos. Isso é essencial para a batalha. Estar com o nosso coração ligado em Deus. Paulo, ele expressa a sua necessidade de oração, convidando-os a se unirem a ele em oração por sua vida, por seu ministério, para ele ficar firme contra o inimigo, mas também para ele continuar o seu ministério de pregar o evangelho. Porque foi a mensagem que do evangelho, que lhe trouxe perseguição, encarceramento, e ele precisava da ajuda de Deus para continuar proclamando essa mensagem de maneira destemida. Se a oração, queridos, é a arma que Deus nos deu, então não há cristão que permaneça firme espiritualmente sem uma vida constante de oração. Queridos, vai existir aquela oração. E é gostoso quando acontece isso, quando você começa a noite orando. E você acorda depois de alguns minutos e você fala, nossa, eu estava orando. E aí você volta à sua oração, ou depois você dorme de um tempo. E quem já viveu isso sabe que isso é bom. E Deus, eu entendo, tá? Eu estou falando, digo eu aqui. Eu entendo que Deus olha para isso e fala, nossa, fraquejou mais uma vez, mas ele está tentando falar comigo. Estava cansado.
Mas o gostoso mesmo é quando a gente dobra o nosso joelho, ou a gente numa posição, seja ela qual for, a gente rasga o nosso coração diante de Deus em oração. Deus, está difícil. Deus, não estou aguentando. Deus, essa batalha, eu não sei o que o Senhor quer, mas eu sou um soldado ferido nessa batalha. E você rasga o seu coração diante de Deus. Essa é a arma, queridos, que nos faz ficar firme contra as investidas do inimigo na nossa vida. Saber que nós temos um Deus que zela, que ora por nós. E que a gente pode rasgar o nosso coração diante dele e dizer, está difícil, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que o Senhor deseja. Mas me ajude a permanecer em pé. Senhor, estou com vontade de jogar tudo para o alto. Mas eu oro e eu peço a direção do Senhor. Se nós negligenciarmos a oração, nós somos um soldado que luta desarmado. Porém, se nós perseverarmos na oração, nós lutamos com a força do próprio Deus. É interessante que na história do Antigo Testamento, se você conhece a história, você vai ver que às vezes eles foram só pelo poder de Deus. Às vezes eles negligenciaram o inimigo, que era muito mais fraco que eles, mas na sua soberba eles perderam batalhas. Porque nós precisamos na oração confiar que a estratégia não é nossa. É quando eu coloco e falo, faça a sua vontade. Nós precisamos orar antes de lutar, buscando a direção de Deus. Nós precisamos orar enquanto lutamos, enquanto estamos na batalha, buscando força. E nós precisamos orar depois da luta, buscando perseverança. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, reafirmando que essas armaduras é Deus quem nos fornece, por meio de Cristo. Mas é nossa responsabilidade, em obediência à sua palavra, tomá-la, revesti-la, empregá-la com confiança. Paulo está nos desafiando, queridos, a olhar para Cristo. Aquele que venceu a batalha. Que jamais venceríamos por nossas próprias forças. Toda a armadura aqui, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra e oração, só é possível porque Jesus é a nossa verdade. É a nossa justiça, a nossa paz, o autor da salvação, o autor da nossa fé, o garantidor da nossa salvação e a palavra viva de Deus encarnada. Eu não sei qual lutas e batalhas você está enfrentando, mas saiba que dependemos continuamente do Senhor. Nós não lutamos sozinhos, nós não vencemos sozinhos. E nós não permanecemos sozinhos. Para de achar que o problema é o microfone, que o problema é o fio, que o problema é o banco, que o problema está naquilo que o inimigo tenta colocar na nossa vida, para nos afastar da presença de Deus. O problema está quando você briga com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com seus filhos antes de vir para a igreja. Porque o inimigo quer te desanimar e dizer, não vale a pena ir para a igreja. Olha a família que nós temos. O problema está quando lá no trabalho você fez alguma coisa errada. Porque você foi seduzido por aquele momento e o inimigo coloca e diz assim, você é assim mesmo. Você é assim mesmo, não se distrai com as crianças, elas estão acompanhadas ali, monitoradas. É quando o inimigo diz, você é assim mesmo. É quando você erra e o inimigo fala assim, tá vendo? Você vai errar. Você vai errar porque você é um Zé Ninguém aí nessa sociedade. É essas lutas que nós vamos enfrentar, queridos. E nós combatemos tudo isso olhando para as verdades reveladas por Deus.
É quando você olha para o seu futuro e você fala assim, não é possível que Deus me salvou. Não é possível. Não é possível que Jesus vai voltar. Não é possível. E o inimigo tenta nos confundir. Não, ouvir 50 minutos, 55 minutos, esse pastor careca, chato, que fala rápido demais. Não! De novo fazer aquilo na igreja, aquilo que eu já fiz tantas vezes, ninguém se envolve, ninguém está afim, ninguém tem parte com isso. É nisso que o inimigo tenta nos colocar e nos desanimar. E dizer para você, não é importante viver igreja. Tá vendo como eles são? Não falei que ia ser assim, não vale a pena. E é nessas coisas que ele vai nos enfraquecendo, queridos. E aí eu repito o que eu falei anteriormente. Com aquele que já está entregue ao mundo, ele não tem preocupação. Ele está preocupado com quem está aqui. Ele está preocupado com quem está na linha de frente da batalha. Por isso a gente precisa orar pelos nossos líderes. Por isso a gente precisa orar pelo nosso pastor, pelos nossos líderes da igreja. Porque nós estamos na linha de frente da batalha e o inimigo não está feliz. E ele coloca uma série de problemas e uma série de coisas para que a gente pare no meio da batalha. Então o crente, ele olha para isso. Uma das garantias mais claras das Escrituras é que Deus fortalece todos aqueles que confiam nele. E essa força não vem de dentro de nós, mas de Cristo, que já venceu a batalha em nosso lugar. E agora deseja nos equipar. A nossa segurança, queridos, não está em como lutamos, ou em como lutamos, mas em quem luta por nós. E aquele que está em nós, como eu disse, é maior do que aquele que está no mundo. Se você é de Cristo Jesus, aquele que está em você, aquele que luta por você, é maior do que aquele que está nesse mundo. E você só precisa conhecer a palavra para poder fazer como o nosso Senhor e Salvador Jesus e dizer, está escrito. Quando o desânimo bater e dizer não vale a pena, você vai falar, eu não tenho valor nenhum mesmo, mas a minha identidade está em Cristo. E em Cristo eu vou permanecer firme. Quando as lutas chegarem e você pensar em desistir, você vai olhar e vai falar, tem alguém que luta por mim, tem alguém que está me fortalecendo, e por isso eu permaneço firme na batalha. E a garantia é certa, queridos, porque o nosso Senhor venceu a batalha por nós. Nós só precisamos confiar e descansar e estar vigilantes, porque ela é real. Repito, para de sair por aí repreendendo qualquer coisa e dê atenção para aquilo que é verdadeiro. Não tenho dúvidas que o inimigo usa diversas estratégias, mas o pneu do seu carro vai furar uma vez ou outra antes de vir para a igreja. Às vezes pode ser uma artimanha do inimigo, não vou negar isso. Mas na maioria das vezes pode ser um preguinho que você passou pelas ruas de Caucaia, um buraco. Eu consegui, em um mês, no mês de julho, 3 vezes trocar o pneu do carro ter furado. 2 vezes aqui em Caucaia, outra vez na casa desse casal lindo aqui, que são os meus pais lá em Itajaí, por isso que a minha genética é boa. Tô brincando. Uma vez, outra vez lá em Itajaí, em Santa Catarina, ressecou lá o pininho lá e furou. Não tenho dúvida que o inimigo pode usar meios para que... Mas os acidentes vão acontecer. Se você não colocar o combustível do seu carro, você não vai chegar na igreja. E você não pode dar mérito para quem não tem mérito. Como eu disse, se nós não investirmos em algumas coisas, as coisas vão desgastar, faz parte. Mas ele não está feliz, queridos. E isso eu repito, com você sentado aqui nesse banco. Com você junto com a sua casa unido. Ele não quer isso. Ele quer ver lares destruídos. Ele quer ver pessoas entregues a bebidas, a drogas. Ele quer ver as pessoas entregues a qualquer prazer.
E por isso ele usa de meios para nos desanimar. Mas eu quero concluir dizendo mais uma vez: maior é o que está em nós, aquele que habita em você, do que aquele que está no mundo. Por isso ele te fortalece, ele te equipa como um soldado dele. E eu quero que você saia daqui dizendo: eu sou um soldado de Cristo, equipado para a batalha, que não sei qual será, mas equipado com a força que não vem de mim, mas que vem do Senhor. E eu vou lutar bravamente. Eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar por uma transformação, porque eu sei que Cristo está lutando por mim. E se Ele está lutando por mim, eu vou lutar em oração, eu vou lutar conhecendo a palavra, eu vou lutar, embora seja incoerente, mas eu vou lutar descansando no poder dEle. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor.